um gênio que decide desacelerar. Um grande escritor, um dos maiores do século XX, nascido nos Estados Unidos, deixa como legado na sua última grande obra, a sua obra de despedida e uma das mais simples que ele escreveu durante a sua longa vida como escritor, e que produziu diversas obras, mais de 100 publicações, entre contos, poesias, roteiro para cinema, crônicas, relatos históricos, enfim, uma infinidade e uma fértil produção literária, e deixa como obra de despedida o seu romance mais simples. Olá, eu sou Edner Braga, você está no canal Explora Mundo e nós estamos aqui no último vídeo referente ao projeto Ciclo Literário 2025, 12 livros em 12 meses, e essa leitura se refere ao mês de dezembro. E eu estou falando do livro Os Invictos, de William Faulkner. Vamos desvendar todas as camadas desse maravilhoso romance, e se você ficar comigo vai saber tudo a respeito do autor e dessa grande obra de despedida do autor. E antes da gente mergulhar nessa grande obra, eu vou começar fazendo um pedido para vocês e agradecer os nossos 2 patrocinadores que têm tornado toda a nossa produção de conteúdo possível, a Clique Livros e a Cursos Clique. Se você pensar em adquirir livros ou adquirir conhecimento, pense nesses 2 patrocinadores, que são empresas que entregam muito conhecimento e nos patrocinam para que a gente possa entregar sempre novos conteúdos para vocês. Depois que acabar o vídeo, dá uma corridinha na descrição que eu deixei os 2 links para as lojas virtuais. Faça um tour sem compromisso e isso já dá um grande apoio para o nosso canal. Combinado? Este livro aqui, Os Invictos, de William Faulkner, tem muitas camadas, mas a coisa começa assim. Uma estrada parecida com essa aqui, o ano é 1904, região do Mississippi, Estados Unidos. Nós temos um carro, um Eaton Flyer amarelo, ou seja, não é um carro qualquer, é um carro específico, que inclusive tem marca e tem cor. Um menino de 11 anos, Lucius Priest, que é o nosso protagonista, e seus 2 companheiros já adultos, bem crescidinhos, Boone e Ned. E a história começa com o furto desse carro e a jornada não só pelas estradas, mas também pelos caminhos da alma humana. Então, nesse romance, o rio, a estrada e o cavalo representam a tradição, a antiguidade, aquilo que é fixo, que é seguro, o que traz muitos benefícios, mas também apresenta algumas amarras e a privação de alguma liberdade de ousar, de inventar e de criar. E, em contraponto, nós temos o carro, que representa a modernidade, com toda a possibilidade, então, de reinvenção, de criação, de criatividade e de ousadia, mas que também impõe novos dilemas éticos e morais a serem refletidos. E é exatamente isso que desenrola ao longo desse maravilhoso livro de William Faulkner. E já que nós estamos aqui tratando de crescimento, de evolução e de desenvolvimento, eu queria já pedir para você ajudar o nosso canal a se desenvolver, curtindo, compartilhando, comentando, assinando o canal e ativando o sininho das notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos. E é através de Lucius Priest, o garoto de 11 anos que vislumbra toda uma vida pela frente, em companhia de 2 jovens mais maduros e mais adultos do que eles, e que já entendem os percalços e as benesses da vida mais tradicional, mas que também tem um desejo de ousar e de criar. Então esses 3 acabam simbolizando formas diferentes de estar dentro de um determinado contexto histórico, social, econômico e cultural, e no contexto de uma época. E é isso que torna esse romance tão brilhante, porque além de tudo, ele assume um tom de oralidade, porque o Lucius Priest, já adulto, e já com o filho, contando para este a história
da sua juventude e principalmente esse recorte da história da sua vida, que foi muito marcante, porque foi um divisor de águas entre um menino ingênuo e um menino, ainda jovem, mas que acaba transpondo uma linha tênue entre a ingenuidade e o conhecimento da vida, em seus aspectos mais adultos, menos ingenuidade, e a criação de uma certa malícia para lidar com a vida e com aquilo que se apresenta como desafios em que a gente tem que se posicionar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Mas o que William Faulkner descreve não é exatamente uma luta contra o bem e o mal, mas uma luta de reflexões éticas em contraponto da tradição com a modernidade. E isso tudo é representado por esses personagens e por esses elementos que são inseridos ao longo da história e que já falei aqui: o carro, o rio, a estrada e o cavalo. E é esta estrutura episódica que dá essa ideia de uma transmissão da história a partir da oralidade, já que pai está contando para o filho a história da sua infância e dessa passagem, né, de criança para adolescência, as relações com seu avô e com seu próprio pai, vai fazendo com que a gente tenha a sensação de que essa história está sendo contada no nosso ouvido. E isso traz uma proximidade com a narrativa que faz com que o leitor vá se envolvendo na história, mesmo diante de um texto bastante complexo, muito bem estruturado, e que ainda assim é um dos textos mais simples produzidos pelo autor. Então, se você pensa em começar a ler e se introduzir na obra literária de William Faulkner, eu sugiro que você comece pelo Os Invictus, porque ele é a obra mais simples para você se introduzir no contexto da obra desse grande autor, porque todos os outros seus romances, ele usa a técnica do fluxo de consciência, que torna uma linguagem muito mais complexa e não linear, e exige muito mais do leitor do que exige esta obra. E se você se interessou realmente em ler esse livro, eu vou também fazer um pedido que você adquira através do link de afiliado que eu deixei aqui na descrição abaixo desse vídeo, porque você pode ainda obter algum desconto e vai estar dando um grande apoio para o nosso canal. Tá certo? No plano temático, Os Invictus de William Faulkner tece uma rica tapeçaria em que se aborda tradição, modernidade, tecnologia, aspectos culturais, sociais e econômicos, pois o carro, que representa a modernidade, demonstra uma evolução tecnológica que traz mudanças sociais e culturais para as quais a maioria ainda não está preparada. Traz também dilemas éticos, culturais e morais que precisam ser refletidos e precisam ser questionados até que se chegue num denominador comum que vai balizar, então, todas as relações que se estabelecem ali, inclusive as relações raciais que estão presentes constantemente no livro, porque eram presentes naquela época. E são relações que, inclusive, ainda precisam ser repensadas, principalmente a partir do advento das novas tecnologias, em que se muda, inclusive, a estrutura de trabalho. Bem, como você já deve ter percebido, não custa nada eu ressaltar para vocês, para que você não se esqueça, que nós estamos falando dos Invictus de William Faulkner e que este é o último vídeo do ciclo literário 2025. Significa que já aconteceram 11 vídeos anteriores a esse que compõem esse ciclo. Se você não viu nenhum, porque está chegando agora no canal Explora Mundo, ou se você viu um ou outro e deixou de ver alguns, eu já criei a playlist para que você possa acessar facilmente todos os vídeos e não perder nenhum dos nossos conteúdos desse ciclo que se encerra agora. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Como também nós vamos falar do futuro.
o ciclo literário 2026, que já começou. Eu já estou na leitura do primeiro livro, referente ao mês de janeiro. Vocês podem, então, acompanhar desde já e não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos referente a esse maravilhoso projeto. Vem sempre ver o que tem aqui, porque tem muita coisa vindo pela frente. E eu conto com vocês e convido vocês a estarem comigo sempre. Assim, mas voltando a falar do livro, que é o nosso objetivo aqui, William Faulkner, nessa obra, não nos oferece resposta, muito pelo contrário, ele nos coloca questões que são bastante complexas, bastante complicadas e difíceis de responder, e que a gente só vai conseguir responder na medida em que os personagens vão respondendo também, durante o desenvolvimento dessa brilhante narrativa, se a gente estiver disposto a pensar e a refletir e transpor essa obra que está localizada lá em 1904 para os dias de hoje e pensar quais são os desafios éticos, morais, culturais, sociais, econômicos, históricos que se impõem nos dias de hoje. E essa grande obra nos leva a refletir exatamente sobre isso, como é que a gente vai se posicionar entre aquilo que a gente já conhece e aquilo que representa o novo, a mudança, o rompimento com as tradições, mas que também coloca bastante questões éticas para a gente pensar. Hoje, na verdade, historicamente, sempre foi necessário que o ser humano se posicione frente às mudanças e frente a essa disputa entre tradição e modernidade. E isso acontece cada vez mais porque a tradição e a modernidade estão em constante luta muito mais rapidamente do que antes, porque agora tudo muda muito rápido e a gente deve poder acompanhar. Não mais com o Intel Flyer amarelo, porque ele não responde mais ao movimento que a gente precisa fazer, mas com tecnologias, com ferramentas e com uma tecnologia de pensamento muito mais avançada para que a gente possa acompanhar os dias atuais. Olha, você nos apoia demais ao assistir aos nossos vídeos, mas existem outras formas também que são bastante simples de você nos apoiar e que, embora sejam simples, são também muito importantes, tanto quanto vocês assistirem, compartilhar, comentar, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. Você também pode nos apoiar doando qualquer valor via Pix, nos enviando livros para serem lidos e resenhados, ou outros mimos literários, ou até fazendo contato para parcerias. Todas as informações para que você possa nos apoiar dessas formas também estarão aqui na descrição abaixo desse vídeo. É muito simples e você faz da forma como você achar melhor. Qualquer forma que você resolver nos ajudar vai ser um grande apoio. E já antecipadamente eu agradeço o seu apoio. Mas vamos voltar aqui ao nosso grande livro, Os Invictos, de William Faulkner. E por que nós vamos voltar? Porque ainda resta falar algumas coisas que estão relacionadas exatamente com a importância de se ler uma obra como essa. Porque ela nos traz, como eu já disse, capacidade e possibilidade de fazer reflexões sobre a nossa vida e sobre o contexto sociocultural e econômico atual, fazendo com que então a gente possa avançar na nossa compreensão e ampliar a nossa visão das realidades atuais, porque romances históricos trazem essa utilidade de fazer a gente pensar o antigo e pensar o novo a partir do antigo também e pensar em todos os aprendizados que aconteceram, a evolução que o mundo teve desde lá até os dias de agora e como é que a gente pode se posicionar para viver cada vez mais plenamente e melhor as nossas vidas. Bem, agora que nós estamos caminhando para os momentos finais do nosso vídeo, antes de fazer as devidas conclusões, eu gostaria de reforçar com vocês os nossos agradecimentos aos nossos dois grandes patrocinadores, a Cursos Clique e a Clique Livros. E mais uma vez eu reforço o pedido que vocês, depois que acabar esse vídeo, vão lá na descrição e acessem as duas lojas virtuais e façam tudo sem compromisso, que isso já dá um grande apoio ao nosso canal e aos nossos patrocinadores também.
E voltando aqui ao livro Os Invictus, de William Faulkner, o que cabe dizer é que, embora eu tenha ressaltado que esse é um dos livros mais simples escritos pelo autor, isso não significa que ele tem menos qualidade, que ele seja menos brilhante, ou que isso signifique um recuo estético por parte do autor. Na verdade, eu creio que se trata de uma grande despedida, porque depois da publicação deste romance, que foi o último, o autor morreu, mas deixou um legado muito grande para a gente, não só a partir da sua obra literária, mas também a partir de todas as reflexões que ele nos faz ter ao ler cada um dos seus romances. Então, eu indico muito fortemente e com muito entusiasmo esta grande obra. E ressalto mais uma vez, se você não leu ainda nada de William Faulkner, não comece por outra, comece por essa, que foi a última, a mais simples e a mais fácil da gente se introduzir depois na grande complexidade que foi toda a sua obra. Este realmente é um grande clássico que vale a pena ser lido e relido, como toda a sua grande obra. Então fica aqui a minha indicação de leitura. Este vídeo encerra, como eu já disse, o ciclo literário 2025 e agora o negócio é só partir para frente com o ciclo literário 2026. Então fique atento a todos os movimentos desse nosso canal e por sua atenção, eu já deixo aqui o meu grande abraço literário e agora é hora de partir. Fui!